São 9h48, a gente vai falar agora de um tema que foi divulgado ontem e ainda está sendo acompanhado, são os dados do painel estatístico do Censo Escolar 2023. Eles mostram, os dados, que o ensino médio no estado de São Paulo ganhou 3,3% mais alunos em relação ao ano anterior. E aqui na região, a diferença de cenário é ainda maior. Em Piracicaba, o aumento de matrículas no ensino médio foi de 11,7% e em Campinas, 15%. A gente ainda tem dados relacionados à educação básica, que inclui o ensino infantil ao ensino médio, o profissionalizante e a educação de jovens e adultos. No estado, houve uma queda de 0,4% no ano passado e em Piracicaba houve um aumento, 0,51%. Campinas, 1,96%. Para quem conseguiu acompanhar e para quem não conseguiu, a gente está repercutindo essas informações porque o Ministério da Educação e o INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, eles fizeram essa coletiva de dados para tentar demonstrar o quê? Um diagnóstico da educação no país e também nos estados com base nesse censo. Tem menos alunos nas escolas públicas aqui do estado de São Paulo. O número de matriculados em creche e pré-escola também teve queda, 1,2% em 23 relacionados aí a 2022. No ensino fundamental, 1,8%. Ensino médio, queda de 6,3%. Além de outros dados aqui, que a gente já fala já sobre a região de Campinas e Piracicaba. Eu converso agora com o professor Ismael Rocha. Ele é doutor em educação, professor do IBMEP e da Unifesp, a Universidade de São Paulo. Vamos ver se ele nos ouve bem aqui, que a gente está conectado pela internet. Olá, professor, bom dia, o senhor me ouve bem? Olá, Carolina, te ouço bem, sim, tranquilo. Obrigada pela disponibilidade, professor, porque quando a gente fala da escola pública, a gente está falando de um acesso importante à educação. Como que o senhor observou esses dados que eu acabei de comentar aqui e outros que estão disponíveis no painel? Carolina, essas informações, elas refletem 4 grandes movimentos, né? Por que há um aumento do número de alunos do ensino médio? Em primeiro lugar, Carolina, é um reflexo da economia, né, desse novo momento econômico que o Brasil está vivendo, a diminuição do nível de desemprego, e o que é que acontece? Os jovens começam a perceber de que surfar nessa onda, entrar neste mercado, que agora é o mercado mais atrativo, ele só acontece se ele completar o ensino médio. Então, esse é talvez o principal aspecto que o ensino médio acaba refletindo. Realmente existe aí, sabe, uma intenção de entrar no mercado de trabalho, porque é um mercado que se torna atrativo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, Carolina, que eu vejo, são os programas que o governo desenvolveu para incentivo à entrada na universidade. O que é que a gente tem aí? Tem o ProUni, tem o FIES, que realmente é um programa presente dentro desse cenário todo. E o que esse jovem percebe? Opa, talvez aqui exista um caminho para que eu possa fazer o ensino médio e depois adentrar a universidade. Existe um incentivo muito grande dos programas do governo nessa direção. Aqui, em 2024, surgiu um programa voltado para fornecer subsídios para que o aluno possa fazer o ensino médio de uma maneira que ele possa ser subvencionado, ou seja, o programa PED-MEI, que surgiu agora, nesse ano, é um programa muito recente, e também incentiva, permite que esse aluno de baixa renda possa fazer o ensino médio e ele tenha também um recurso para poder concluir os 3 anos do ensino médio. O terceiro aspecto, Carolina, que eu quero trabalhar é o aspecto da tecnologia. A tecnologia não pode ficar de fora. Por quê? Porque esse menino, essa menina percebe de que o acesso à tecnologia, que está cada vez mais presente na vida deles, pode ser facilitado se ele tiver um estudo, se ele tiver condições de repente, poder ter uma informação adicional. E ele, então, percebe que esse é um caminho que se torna viável. E o último aspecto, Carolina, que eu queria destacar, está exatamente em relação aos itinerários formativos. Houve uma modificação no modelo do ensino médio. Os itinerários formativos, ele traz o ensino médio mais próximo desse menino, dessa menina, mais próximo da realidade dele. Inclusive, com a possibilidade dele ter uma pegada mais profissionalizante. Então, eu vejo que a somatória desses 4 aspectos é que realmente trouxe um aumento no número de matrículas.
E, certamente, na região de Campinas e Piracicaba, como você citou, que houve um aumento mais significativo, são regiões que hoje são regiões que são destaque dentro do cenário nacional, são regiões que realmente está quase em pleno emprego. Então, esse menino começa a perceber de que, opa, sabe, esse caminho é um caminho que pode me interessar, esse caminho é um caminho que talvez realmente eu consiga trazer para mim e para minha família uma melhora de realidade. Então, eu acho que tem aí 4 aspectos que mostram o porquê, justificam o porquê dessa modificação, desse aumento, o que eu julgo extremamente positivo, né, Carol? Isso que eu ia te perguntar, professor. O senhor considera ainda assim positivo? Porque o que vem nesse questionamento? A qualidade desse conteúdo ou ensino que está sendo absorvido, forçado por uma necessidade prática e de mercado de trabalho, para um conhecimento mais também prático ou técnico, o senhor vê prejuízo na aquisição de conhecimento por esse jovem para um médio a longo prazo de futuro? A gente vai reconectar aqui o nosso contato aqui com o professor Ismael. Ele está conectado via internet, através do link de vídeo, está dando uma entrevista a respeito dos dados do censo escolar. Se a gente não conseguir, a gente vai ligar mesmo no telefone dele para que a gente possa retomar. O professor Ismael Rocha é doutor em educação e ele é professor da Unifesp, inclusive, Universidade de São Paulo. Esse painel estatístico, que é do censo escolar, foi divulgado ontem, e ele está comentando essa baixa de percentual no número de matrículas no ensino médio, ensino fundamental, que subiu foi realmente creche e pré-escola, né? Agora, as informações para a região de Campinas, nesse balanço, mostram a mesma coisa. Por outro lado, teve queda no fundamental, né? Então, assim, creche, pré-escola, crescimento, mais de 1,7%. Queda no fundamental, 1,2%. Ensino médio, 8,2%. Em Piracicaba, creche e pré-escola tiveram queda, 1,2%. Fundamental 0,6% e ensino médio também queda 5,6%. O professor está colocando aqui 3 aspectos que ele considera que foram o motivo deste movimento. Os jovens estariam até através e por conta dos incentivos do governo tentando serem mais práticos nesse momento entre o ensino médio e uma carreira, um mercado de trabalho, profissão, ou fazer isso de forma simultânea, o que pode vir de encontro às necessidades justamente que estão na família ali, né? De trazer uma renda mais rápido, além de ter o ponto envolvendo tecnologia, de termos aí um momento em que o jovem se identifica mais com, de repente, um curso que seja profissionalizante e não apenas um conteúdo generalista. O professor, então, está ajudando a gente aqui a entender esses aspectos. E a minha pergunta, que eu fiz pouco antes de ter essa conexão interrompida, foi justamente a preocupação de um possível prejuízo. O professor já está na linha agora com a gente por telefone. Professor, eu tava aguardando sua resposta sobre isso justamente, professor Ismael. Esse prejuízo, o senhor considera que possa haver quando vai para um conhecimento mais prático ou técnico e para médio e longo prazo, o senhor observa isso ou não? Carolina, no Brasil nós somos muito conteudistas. O que significa isso? Nós ensinamos aos nossos meninos e meninas muita coisa que talvez eles não usem do resto da vida. Então, aqueles exemplos clássicos, né? Quais são as capitais dos estados? Quais são os rios que fazem parte da bacia amazônica? Então, lá tem toda uma construção para que os meninos aprendam isso, os rios da bacia amazônica, do lado direito do rio, do lado esquerdo do rio. São exemplos que a gente traz como uma caricatura, né? Na verdade, não entra por aí. Então, quando nós saímos dessa construção conteudista e partimos por uma realidade mais prática, mais aplicada, nós temos a possibilidade de colocar esse menino, essa menina, mais próximo do mercado de trabalho. Sem prejuízo, e eu tenho muita tranquilidade em relação a isso, Carol, sem prejuízo na formação dele, no nível de conhecimento dele. Por quê? Porque todas as informações hoje estão a um clique, né? Se eu quero saber quais são os rios da bacia amazônica, eu faço um clique e essas informações chegam na minha tela. Então, eu tenho que conhecer coisas que possam ser aplicadas,
que possam trazer oportunidades para uma população que já é uma população com dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Então, eu tenho ganhos nesse sentido. Entendo. Talvez esse menino, essa menina, não vá fazer um mestrado, um doutorado depois. Não tem problema. Nós temos que sim dar oportunidade para que ele transforme a sua realidade através de uma entrada facilitada no mercado de trabalho. E o ensino médio é necessariamente um caminho, porque hoje você não entra no mercado de trabalho se você não tiver pelo menos o ensino médio. E se você tiver ainda uma pegada aplicada, ou seja, alguma coisa que possa permitir com que ele tenha uma habilidade, uma competência adicional na formação dele, isso vai melhorar o cenário como um todo. Então, eu não vejo prejuízo, eu vejo, pelo contrário, uma modificação e um ganho para que a gente possa realmente ter esses jovens participando desse mercado. Porque a gente tem, Carol, só para encerrar, uma percentual muito grande dos nem, né? Nem estuda e nem trabalha. Esse percentual é muito significativo no Brasil. A gente precisa romper com isso. E talvez essa possibilidade desse menino fazer um ensino médio em que ele tenha a possibilidade de construir uma relação mais prática, mais aumentar a empregabilidade dele, talvez seja o grande caminho. Eu sou favorável. Agora, o senhor considera interessante esse programa Pé de Meia do governo? Agora, e diante da taxa de evasão no ensino médio, o senhor acha que seriam necessárias outras ações políticas? Ah, Carol, sem dúvida. Eu não vou aqui fazer um ódio à qualidade do ensino do Brasil. Nossa qualidade de ensino hoje é muito precária, principalmente na escola pública. Principalmente na escola pública. E que faz com que, muitas vezes, esse menino se desestimule. Ele acaba não percebendo ali nenhum tipo de vantagem. O professor falta, a estrutura da escola é uma estrutura que deixa muito a desejar. Então, nós temos problemas que são problemas crônicos, que são problemas estruturais. Então, essa evasão está muito ligado a isso. Está muito ligado a você ter um professor que não vai à sala de aula, falta muito, uma qualidade na sala de aula muito, muito precária, ele não tem acesso à tecnologia dentro de sala de aula, não tem computador. Enfim, esse cenário é uma realidade. Não podemos uma mídia de massa para poder dizer que não, está tudo bem. Não, está tudo mal. Muita coisa a melhorar. Mas existe um caminho. Então, eu vejo uma possibilidade de alteração. E que essas coisas que estão sendo propostas, como uma melhoria no ensino médio, como itinerários formativos, que eu acho que eles vieram realmente para trazer um ganho, isso vai incentivar a que esse menino possa, pelo menos, se ver dentro de um programa de aprendizado que vai trazer um ganho. Então, eu entendo que é necessário que o governo tenha uma política de governo para a melhoria da estrutura da educação no Brasil. Um programa de governo, um programa que realmente possa trazer resultados, um programa que possa trazer ganho. Nós tivemos uma perda, Carol, imensa na pandemia. E ainda estamos engatinhando em relação a isso. Então, tem muita coisa a ser feita, mas existe aí uma expectativa positiva e os números que você traz mostram isso. Quero te agradecer, professor, até porque esse debate é muito amplo, às vezes intenso, precisa de todos os atores dessa sociedade, e não só o governo, como também as famílias participando do debate sobre a qualidade no ensino público, mas quero agradecê-lo nesse momento por observar esses dados e trazer para a gente também uma quebra de cultura necessária aí nesse momento que a gente tenta reter o jovem para o estudo, tenta mostrá-lo também um incentivo para que ele prospere e continue com o conhecimento. Obrigada, viu? Uma boa sexta-feira. Sempre